Olá, pessoal. Vamos aqui fazer uma leiturinha, tá? Na página 156, sobre o desenvolvimento socioeconômico, não é? Vamos entender um pouco sobre isso. Então, peguem o livro, acompanhem a leitura, grifem as partes mais importantes, tá? Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes, né? E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, éramos 10.112 habitantes. 10.112.061 habitantes, não é? Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centros urbanos, né, tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas de café da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, do Recife e Salvador, não é? Que por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Nesse tempo iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação, né, de iluminação pública, né, de gás, rede de água e esgoto, né, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, né, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. Então, quando ele fala aí de desenvolvimento socioeconômico, ele está falando aí de melhorias, né, no aspectos relacionados com a qualidade de vida, né, com a educação, com a saúde, certo? O Distrito Federal é um processo pelo qual a renda nacional vai aumentando ao longo do período, né, de um longo período de tempo, certo? Vamos prosseguir na página 157. Fábrica de gás no Rio de Janeiro, no século XIX. A cidade do Rio de Janeiro, qual foi a cidade que cresceu bastante? Foi a cidade do Rio de Janeiro, né? Graças ao comércio, né? Principalmente no final do século XIX. A cidade aí de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso, né, da cultura, do café e a chegada de imigrantes. Imigrantes são pessoas que vêm de outros países para a nossa cidade, certo? É importante, né, aí continuando, importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II. Boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas, né, para a melhoria da produção agrícola, café, açúcar e das manufaturadas, que são os tecidos. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra, né? Então, muito influente nesse desenvolvimento durante o Império Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu o título nobre de Barão de Mauá, né? Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Ele investiu em transportes, né? E em serviços, né? Então, ele criou também estabelecimento, né, para montagem de navios a vapor, tá certo? E aí abaixo tem
falando, né? Qual foi a indústria que mais cresceu nessa época, né? Aí tem dizendo, o Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, a que mais prosperava era a indústria têxtil, então essa era a que mais rendia aí, que transformava a matéria-prima em algodão, lã, em fios e tecidos, certo? Logo aqui acima tem também, que a gente acabou de ler, transportes e serviços, né? Eram as atividades que influenciavam as comunicações e os transportes, tá certo? Então agora a gente vai dar aí uma pincelada aí nas atividades. Na página 159, número 1, não é? Você vai ligar as atividades principais, as principais atividades da população naquela época, não é? Então, vocês vão estar ligando o que era na área urbana e o que era na área rural. Observe o gráfico, agora responda, não é? Escreva o nome dos países mais populosos do mundo. Então, de acordo com o gráfico, você vai se basear em números e vai colocar o nome. Em que colocação o Brasil está, não é? Então, você, de acordo com o gráfico, você também vai dizer se ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Na página 160, né, você vai procurar no diagrama, né, e vai circular. E vai botar abaixo os 3 nomes que você encontrou. 4, você vai marcar apenas um X, né, na resposta certa. 5, você vai pintar, não é? Cidades que mais desenvolveram, né, com crescimento econômico, certo? Na página 161, você vai responder, de acordo aí com o texto, a questãozinha de número 6, 7 e 8. Dúvidas, procurem as professoras. Um beijo e até nossa próxima aula.